pode perceber que já é uma coisa muito profissional, né? Algo que tem um mercado grande e que tem um verdadeiro acesso. Não é só uma brincadeirinha com jogos. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez pessoal, eu vou estar começando aqui uma série nova, tá certo? Em que a gente vai estar falando sobre game hacking, tá certo? Eu vejo muito assunto abordado sobre game hacking. Muitas vezes não encontro um material tão legal assim em português. Tem alguns canais de game hacking que são legais, já encontrei no YouTube. Mas eu acredito que tem como a gente fazer melhor, né? Tem como a gente procurar mais, até mesmo porque se trata de uma profissão interessante, tá certo? Quem trabalha com game hacking, com tentar encontrar vulnerabilidades em jogos, é também uma profissão remunerada, é algo que vocês também podem aprender, tá certo? Game hacking não é à toa. O nome do game hacking é compartilhado com o hacking. Né? Então, quem tem conhecimento de ethical hacking, de pentesting, consegue aprender game hacking com mais facilidade. Então a gente vai entender aqui um pouco sobre o que é conceito geral de game hacking, o que o pessoal classifica como game hacking. Às vezes pensa que é só isso, pensa que é só aquilo, mas na verdade é uma área muito grande, é uma gama muito grande de informações e vocês vão perceber que é uma área séria, bem comprometida, que a gente pode evoluir como profissional estudando isso. Então bora lá. O que é primeiramente game hacking? Né? Falei bastante aqui. O que ele é? É o ato de obter alguma vantagem estratégica ou financeira em algum jogo, trapaceando determinado jogo ou roubar informações sensíveis das empresas dos jogos, das empresas dos jogos ou dos jogadores em si. Tá certo? Então, game hacking pega toda essa amplitude de área. Né? Não se trata só roubar no jogo. Se trata de roubar de quem produz aquilo ali. Infringir regras da própria empresa. Infringir a privacidade dos jogadores. Tá certo? A gente tem casos da Sony, por exemplo, que ela deixou vazar informações de várias pessoas que eram cadastradas nas contas dela, que eram jogadores. Então, os jogos, eles também coletam informações sensíveis da gente. É importante lembrar disso. E as empresas, elas também têm informações sensíveis. Então, game hacking também entra aí. É toda a gama de hacking voltado a jogos, tá certo? Tá certo. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente cai naquela cilada de achar que game hacking é uma coisa isolada. Você vai roubar no jogo, vai ganhar determinada vantagem no jogo, vai cheatar no jogo, coisas do gênero. A gente vai aprender toda a conceituação introdutória disso hoje, certo? Nessa aula. Então, é importante a gente saber também a maneira de pensar, porque se a gente não pensa da maneira certa, se a gente não vem para aprender com um pensamento certo, você vai sair frustrado, você vai sair sem objetivo. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro é o seguinte, você não pode pensar em aprender game hack, né, visando em 1 ou 2 horas você tá roubando ou hackeando aquele joguinho que você acha legal. Você tem que dedicar um bom tempo. O tipo de conhecimento que é necessário para atuar nessa área é grande. Tá certo? A gente vai tratar de engenharia reversa de software, tá certo? A gente vai mexer com memória. Né? Então você precisa estar preparado para se dedicar um determinado tempo a isso. Mas lógico, eu não vou colocar nada pesado aqui, a gente vai começar aos poucos, tal como eu vou aprendendo. Eu não vou dizer aqui que eu sou o especialista em game hack, né? Eu não sou, né? Mas eu vou aprendendo e o nível que eu vou aprendendo eu vou consumindo do introdutório até o intermediário, até o mais avançado, certo? Eu acredito que hoje eu tenho conhecimento praticamente intermediário, tá certo? Então, ensinar esses conceitos básicos aqui não vai ser uma dificuldade. Com o tempo, quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou ensinando. Então, você não pode pensar só em hackear aquele joguinho. Né? Você tem que pensar a longo prazo. Né? Você tem que pensar em aprender. Você está lá para aprender. Tá certo? Então, não se trata só de roubar um jogo online. Se trata de todo o conceito de game hack. Principalmente, vocês não vão começar em jogos online. Tá certo? Vocês vão começar em jogos client, né? Coisas assim que não tem uma conexão muito grande no externo. Certo? A gente vai começar com hackear o jogo localmente. Outra coisa que é importante saber, né, é que muitas vezes você pensa, game hack é uma área muito extensa, né, então, e muito trabalhosa às vezes. Então, você tem que estar sempre com a mente aberta, você tem que pensar assim, pô, eu não consegui isso, tenta de novo, entendeu? Tenta em outro momento, para e tenta de novo. É quase como com programação. Às vezes trava no software, você tem que
procurar outro local e tem que se distrair um pouco para depois voltar e pensar melhor como fazer aquilo. Muita paciência, ter vontade de aprender, tá certo? De aprender mesmo sobre game hack, e não aprender para roubar naquele jogo. A gente tem aqui um pouco da história, não vou me aprofundar muito na história não, mas o Wikipedia conta até que legal como surgiu, né, a ideia de códigos, de bugs, esse tipo de coisa, como surgiu exatamente o game hacking e que contexto. Né? Beleza, eu vou avançar aqui logo e a gente tem aqui o que eu estava querendo falar, o client-side e server-side. O que é isso? Quando a gente trata de conexão com o site, por exemplo, a gente lida com o client-side e o server-side. Então, quando você está programando o site, você vai ter que saber desses dois conceitos. O mesmo vale para quando você trata com algum outro programa. Tem que saber o lado do cliente e o lado do server. Se o programa vai ter uma conexão com o servidor. A maioria dos jogos online, eles têm conexão com o servidor. Lógico, né? Se é online, tem conexão com o servidor. Então, eles precisam saber separar esse lado client-side e o server-side. O game hacking é a mesma coisa. A gente tem o lado do cliente e o lado do servidor. A gente tem que saber como você pode roubar, ou como você pode cheatar, ou como você pode hackear, né? Que é uma maneira melhor de se falar. Tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Tá certo? Existem técnicas e mais técnicas para isso. Às vezes você consegue hackear o lado do servidor utilizando o cliente e às vezes você tem que ir direto ao servidor. Então é isso que a gente vai entender. Então primeiro é o game hacking voltado ao server-side. O que é o server-side? É o servidor em si. Né? Quando você faz alterações permanentes no server do jogo online, permitindo aos jogadores alterar alguma coisa do jogo em si. Então, por exemplo, quando você invade um servidor, ou SQL, ou você invade o servidor do jogo, e consegue fazer alterações como administrador, isso é configurado como game hacking ao server-side. Então você precisa ter conhecimentos hackers. É perfeitamente possível fazer isso. Você pode, ao invés de querer roubar no jogo, né, querer obter vantagem no jogo, cheatar o jogo, você pode roubar informações do jogo para conseguir a vantagem no próprio jogo ou para danificar a ideia daquela empresa, daquele servidor e tudo mais. E a credibilidade que ele tem com outros. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui invasão de banco de dados, como eu falei, SQL. É um tipo de ataque game hacking voltado ao server-side. A gente tem a troca de IP, então você está enganando o servidor. Você está fingindo que você é outro jogador ou outra coisa. Então, se o servidor não é bem configurado para bloquear o jogador, ele vai acabar bloqueando só o IP do jogador. Então, se você troca de IP, você pode sair da blacklist do servidor. Blacklist é basicamente o servidor. Ele faz o seguinte: se você é banido do servidor, né, tem dois tipos de banimento. Ou você é banido por IP, ou você é banido o seu jogador, né, em si. Então, se você é banido por IP, você tem capacidade de sair dessa blacklist e voltar a jogar, né, com o seu personagem, utilizando uma VPN, por exemplo. Você troca seu IP e aí você vai poder jogar com o seu personagem de novo. Jogos mais simples geralmente só usam o método de banir por IP. Isso daí também é configurado como game hack. Dump de memória enviados ao server. O que é isso? Basicamente é o seguinte: eu troco as informações daquilo que eu vou mandar para o server. Então, ao invés de eu mandar para o server, eu vou andar para a direita. Ao invés de eu dizer para o server, tal personagem vai andar para a direita, eu digo que ele vai andar para cima. E o servidor ele não ter um filtro para isso. Então, vamos supor que o personagem ele não consegue andar para cima. Tá? Mas eu consigo mandar informações maliciosas para o servidor em que o meu personagem vai andar para cima. Entendeu? Então, isso também é um tipo de hacking para o server-side. Se o servidor for mal configurado, se ele tiver falhas, o foco do ataque é no servidor, certo? Sempre é isso. A gente tem também o client-side. Agora sim, a gente vai entrar no que a gente configura como cheat, tá certo? Que é o que você geralmente vê aí o pessoal baixando para jogos e tal. E aquele hacker que você vê no servidor, geralmente ele utiliza isso. Basicamente, o programa é uma alteração local do servidor. Então você vai alterar a memória do seu próprio computador. Você vai pegar tal jogo, você vai analisá-lo, né, e você vai alterar as informações para você daquele jogo. Né? Então, só para você. Às vezes, alterar essa informação é interessante. Por exemplo, a gente tem o wall hack, né, que é hack de parede. Você deixa a parede invisível, por exemplo. Quer dizer que foi vazado para o cliente. Né? O cliente, aquela pessoa que está jogando, né, o usuário, ele tem a capacidade de, no computador dele, trocar a cor ou do server inteiro ou trocar a cor só para ele, para transparente.
quando ele faz isso, ele tem a capacidade de ver os jogadores se movimentando em todo o mapa. Então ele não está fazendo alteração no servidor, ele está fazendo alteração para ele. Para o servidor, ele está mandando as informações e dizendo para todo mundo que aquilo ali é preto. Mas você fez a alteração na sua própria memória, alterando aquilo ali sempre para transparente. Então você vai acabar tendo a vantagem e conseguindo estabelecer o wall hacking, por exemplo. Ou então auto shoot, né? Então, por exemplo, o cara vai lá e identifica que determinada informação que foi enviada para você, né, às vezes indica onde o inimigo, né, em um jogo de tiro, por exemplo, ele está. Né? Então, se você olha para o lado, por exemplo, e você vê que aparece o nome do cara em cima, assim, e aparece o jogador, então você vai conseguir identificar que aquele cara está ali. E um computador ele é mais rápido, então ele pode fazer isso. Então é basicamente isso, é uma alteração local. A gente vai falar mais sobre client-side nesse slide mesmo, mas eu vou avançar aqui logo. E a gente tem um client-server-side. Então é os dois ao mesmo tempo. O que significa? É um tipo de alteração geralmente feito no client-side que permite um comportamento diferente do cliente em relação ao servidor, mas não o suficiente para gerar problemas ao server em si, sendo capaz de apenas gerar vantagens estratégicas. Então era exatamente o que eu estava falando. Você pode enviar para o servidor determinadas informações, se o servidor tem falha, e obter uma vantagem estratégica naquele jogo. Então você, ao invés de fazer um dump de memória, você envia uma informação falsa, uma informação forjada para o servidor, que ele vai pensar que você está em uma situação, quando na verdade você está em outra. Aí ele vai te enviar as informações que você quer. Então isso é um exemplo de client-server-side. Aí os conhecimentos necessários para você aprender sobre game hack. É engenharia reversa de software, certo? Então você pegar a memória, analisar a memória, pegar o código do programa da engenharia reversa e ler o código para entender como é que ele está funcionando e ver se tem alguma falha. Análise de protocolo, né? Então é justamente você mandar informações entre o cliente, então você, e a máquina server, né? O server daquele jogo, entre ele e você mandar informações forjadas, falsas, e modelagens de ameaças, tá certo? Então isso é um outro exemplo aí como você pode modelar determinadas ameaças, eles são conhecimentos necessários para você ter esses dois conhecimentos e você realmente utilizá-los para o ataque em si. Aí a gente tem aqui um exemplo de um cheat que foi bem interessante, que mostrado aí, acho que em vários locais, faz um tempo já, que foi o do dinossaurinho do Google, né? Quando o Google Chrome não funciona direito, o browser, o navegador, né? Não funciona, não tem acesso à internet, aparece esse jogo, né? Que é do dinossaurinho. O jogo consiste em um Infinite Runner, né? Você tem um dinossauro e vem chegando os objetos e você tem que pular para desviar dos objetos. Se você bate nos objetos, você perde o jogo. E tem a pontuação dele e tudo mais. O que eles fizeram foi utilizar inteligência artificial para conseguir gerar um dinossauro que aprendesse a jogar aquele jogo melhor. Então isso é um bom exemplo do uso da informática em game hacking, tá certo? É um conhecimento mais avançado, um conhecimento que várias pessoas têm, que eles podem utilizar no próprio game hacking. É um exemplo de como o game hacking vai avançar, certo? Com as inteligências artificiais. E aí ele basicamente nunca mais perdia, né? Ele ficava lá jogando, ele aprendeu a jogar, machine learning, né? Aprendizado de máquina, e ele era o melhor jogador desse dinossaurinho aí que existe, tá certo? O tempo aprendeu a ser. Riscos para as empresas dos games, né? Então, quais são os riscos que as empresas têm em não ter uma narrativa, não ter um background, né? Não ter pessoal para proteger os games deles, né? Para utilizar táticas de segurança e tudo mais. Primeiro é a perda de dados, né? Itens dos jogadores ou dados. Então é você vazar o usuário, vazar a senha dos jogadores, vazar informações sigilosas que às vezes são utilizadas em outras contas, tá certo? Então, às vezes você vaza a senha do usuário, mas aí o usuário usa aquela conta, aquela senha para outra conta dele no Gmail, por exemplo. Aí ele já perdeu a conta do Gmail também, é por tabela. Então essa grande quantidade de informações que vazam é perigoso. E os itens também. Se por acaso você deixa vazar determinada quantidade de usuários, eles podem ir lá, entrar na conta deles e transferir os itens. Então eles vão lá e perdem os itens que eles batalharam para conseguir no jogo. Tem um aumento no número de cheaters, né? Então são pessoas que utilizam o client-side deles para fazer alterações no jogo. Então se o jogo não é bem programado, esse tipo de coisa pode vir a acontecer. Tem um aumento grande no número de cheaters e o pessoal passar a não querer mais jogar aquilo ali.
Se ninguém joga, não gera dinheiro. Perda de dinheiro para a empresa, certo? Vergonha no mercado, né? Então, você passa a ser uma empresa irresponsável, porque você não trata bem seus dados. Perde dinheiro de várias maneiras possíveis, né? Porque se as empresas saem, você não vai ter mais investimento. Se os jogadores saem, param de jogar, você também não vai ter mais dinheiro, certo? Então, existem várias formas de você perder dinheiro, até a longo prazo, né? Que você vai ser mal visto pela... E você também pode perder código. Então, quer dizer que você está programando lá tal atualização para o jogo, fulano de tal rouba essa atualização sua e vende para outra empresa que compete com você. Eles, tem isso daqui, esse código. Aí eles vão desenvolver essa propriedade que você queria ser única, né? Essa característica que você queria que seu jogo tivesse como único, pode ser passado para outra empresa, né? E essa outra empresa ela vai utilizar todo o trabalho que você já utilizou para acelerar o processo de produção deles. Então pode ser que eles consigam lançar isso antes de você, tá certo? Então você vai ser o que vai copiar, na verdade. Você vai acabar sendo quem copiou, porque eles vão lançar primeiro. E aí não vai ser nada novo, não vai ser nada demais e você não vai ganhar a vantagem estratégica que poderia ter. Os riscos para empresas podem variar de acordo com o ramo de games que eles atuam e se um game pago ou gratuito. Então, isso é um bom exemplo, né? Dependendo do ramo de games que eles atuam, então, se é MMO, se é jogo de FPS, eu vou falar mais sobre os jogos que tem, mas dependendo do tipo de jogo que a gente está falando, pode ser que ele tenha que ter mais sensibilidade ou menos sensibilidade dos dados dele. Então, ele tem que tratar mais os dados, tem que dar mais importância ou menos importância. Então, cabe a um profissional analisar isso. E também a questão do jogo ser gratuito ou pago, né? Então, se ele é gratuito, muitas vezes isso não é um risco tão grande. Mas se ele é pago, aí já é um risco maior. Você está perdendo uma possibilidade aí que pode acabar sendo divulgada na internet, uma falha. E aí você vai ter uma desordem, né, do quanto os jogadores têm acesso ou não. E também pode variar de acordo com as plataformas, né, como eu estou falando. Então, se você é um jogo para PC, é um jogo para PlayStation, um Xbox, cada plataforma técnica de segurança impede isso. Então, por exemplo, Xbox e PlayStation. Você pode piratear as informações que tem dele. Então, por exemplo, o Xbox sempre quis, esses consoles, né, sempre quiseram manter o CD impossível de ser burlado, né, para que eles não possam criar cópias do jogo e utilizarem no próprio jogo. Então, isso é uma perda de mercado muito grande para as empresas, né? Já que você não pode botar o jogo que você quer no PlayStation ou no Xbox, aí eles ganham dinheiro, porque eles vão vender o CD para você, né? Nesse caso, se o CD for pirateado ou coisa do gênero, não é impossível fazer isso. Então, vale também a empresa ter esse acesso. Pode perceber que já é uma coisa muito profissional, né? Algo que tem um mercado grande e que tem um verdadeiro acesso. Não é só uma brincadeirinha com jogos. Tá? Aí aqui eu tenho uma mistura do que game hacking e hacking por si só causam. Né? Então, por exemplo, quando a gente mistura o conceito de game hacking e hacking, a gente tem, por exemplo, sequestro e roubo de contas e itens. Isso é uma coisa que não está vinculada só ao game hacking. Como hacker também, tem muito hacker roubando conta e itens, contas principalmente, de outros servidores. Então você precisa ter esse conhecimento hacker para atuar no game hack. Trapaças no jogo. Então, às vezes você precisa ter um conhecimento hacker mais legal para isso. Negação de serviço. Então você pode roubar servidores de games ou computadores de pessoas que baixaram aquele jogo e vinha com um payload, um malware, né, um vírus, né, entre aspas, dentro daquele jogo, e aí você utilizar eles como bot, né, para um ataque DDoS que você quer fazer futuramente. Então você usa eles como artifícios para ampliar seu ataque. Né? Eles vão ser seus escravos, né, os computadores escravos. Fraude na economia virtual, né? Então você pode conseguir mais dinheiro ou menos dinheiro, né, se você tem esse conhecimento. E pirataria, certo? Que foi o que eu falei. A gente tem os gêneros de jogos cheatados e seus ataques mais comuns. Esses daqui são os gêneros de jogos que geralmente são mais cheatados. Né? Então a gente tem MMO, né, ou RPG, né, que os ataques mais comuns deles são roubo de contas e servidores piratas. Isso também é considerado cheat, tá certo? Se você cria um servidor pirata ilegal, isso é considerado cheat. É considerado game hack. Né? Tem o FPS, né? Então, FPS pode ser tanto aquele jogo frame per second simples, né, de tiro, ou pode ser outros gêneros de FPS. E a gente tem o RTS, né, que seria hackear mapa, né?
Basicamente isso. A gente vai entender melhor isso daqui quando a gente vê esses gêneros. Eu vou falar de cada um. Então, por exemplo, o FPS pode ter vantagem competitiva, né? Aimbots, né? Então, é o clássico cheat, né? E outra vantagem que ele pode ter é se gabar, né? O cara pode se gabar de ter a vantagem competitiva. Aí a gente tem o FPS. O que é o FPS? FPS é First Person Shooter, né? Traduzindo do inglês, é jogo de tiro de primeira pessoa, algo assim, né? É um gênero de computador na qual se enxerga a partir do ponto de vista do protagonista, como seu jogador, personagem e tal. Então, basicamente, o jogo de tiro que a gente conhece, CS, Crossfire, esse tipo de coisa. Tem o MMO, é um jogo massivo de RPG. O que é RPG? É um jogo de aventura, história, né? E RPG você pode ver como um RPG de mesa. É só vocês procurarem um pouco sobre RPG de mesa, vocês vão ver mais ou menos porque que MMORPG tem esse nome, né? É derivado daí. A fim de progredir em experiência no jogo, garantir um poder físico, mágico, enfim. Esse é o objetivo que você faz em Game Hack, né? Então, os jogadores eles têm como objetivo isso, né? E a gente tem o RTS. O RTS é o que eu acredito que o menos conhecido assim é a sigla, né? Mas é basicamente aqueles jogos de estratégia e que permitem com que você crie mapas ou construa locais, né? Tipo reinos e coisas assim do tipo. Então tem como roubar nesses jogos também, principalmente em relação aos mapas, como eu falei. Glitch, né? O que é um glitch? Glitch é um bug no jogo, certo? Então é importante a gente frisar isso daí. Eu botei esse slide aí só pra gente lembrar, porque tem um CGI bugado aqui, eu acho legal. É basicamente isso. É um outro nome que às vezes a gente utiliza, então se você vê em fóruns e locais assim, é interessante você saber. E tem também um pouco dos códigos bugados, né? São aqueles códigos de cheat que já vem padrão nos jogos, principalmente jogos que você joga sozinho, né? Tem códigos que você pode utilizar para desbloquear tanque, coisa assim do tipo. O GTA é um bom exemplo disso. Né? Que dá para você desbloquear armas ou tanques e ter eles instantaneamente com esses códigos. Geralmente os próprios administradores ou as próprias pessoas que estão criando aquele jogo, eles querem ter esses códigos para testar coisas. Né? É interessante. A gente tem aqui a ferramenta agora mais importante, provavelmente, do client-side game hacking, que é o Cheat Engine. Cheat vem do inglês, que é basicamente infringir alguma regra, alguma coisa assim do tipo. Engine, porque ele é um engine, ele é uma ferramenta, tá certo? Então é a ferramenta para cheat, basicamente. O que é que ele faz? O Cheat Engine ele faz várias coisas, mas o principal dele é a manipulação de memória, tá certo? É exatamente essa memória aqui do computador. Então essa memória física que vocês têm, ela funciona no virtual para garantir uma boa funcionalidade do seu sistema. Então, basicamente, o que a memória faz é guardar informações temporárias dos programas que você está rodando. Então, se você está rodando um jogo, ou você está rodando o Google Chrome, ou você está rodando o navegador, ter essa memória garante que as informações momentâneas daquele computador estejam lá. A memória é basicamente uma tabela, tá certo? A gente vai descobrir que a memória é basicamente uma tabela. Mas é importante que vocês saibam disso. E a gente tem que manipular essas informações do programa, entendeu? Que são momentâneas do programa. São informações momentâneas do programa. E essa memória física garante isso. Então a gente vai manipular essa memória. É a principal base do Cheat Engine que a gente começa aprendendo. Por que aprender e o mercado de trabalho? É uma ótima forma de aprender sobre hacking, engenharia reversa e software. Então é um motivo para você aprender. Você vai praticar bem isso. É um mercado de trabalho bem procurado, como eu mostrei para vocês. Existem vários setores para vocês trabalharem, né? Desde servidores, até procurar falhas em jogos, evitar pirataria e coisas do gênero. Né? Existem várias coisas que vocês podem trabalhar. É um conhecimento exclusivo, é um conhecimento único que você vai ter. Poucas pessoas têm um conhecimento avançado ou bom sobre isso. Consertar falhas, né? Um conserto de falhas, então você pode aprender bastante sobre isso e pela própria curiosidade.